Fala, candidato! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de número 6, a última parte sobre pronomes. Para a gente começar a nossa aula, vamos relembrar aqui as 7 classes dos pronomes. Eu tenho os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativo, tratamento, indefinido, relativo e interrogativo. Só para você ver aqui, num plano geral, todas essas classes. Por questões de organização, a gente não vai trabalhar na morfologia, apenas no bloco de sintaxe, os pronomes relativos e os interrogativos, porque eles possuem uma forte atuação dentro da sintaxe e não na morfologia. Então a gente vai encerrar essa última parte aqui com os pronomes de tratamento e os pronomes indefinidos. Preparados para a aula? Pega seu material, pega seu marca-texto, desliga o seu WhatsApp e vem comigo para a nossa aula. Os pronomes de tratamento são pouco utilizados hoje na atualidade. O que a gente mais conhece é o você, que era vossa mercê, depois virou vós mercê, depois virou você, depois virou coloquialmente um V e um C, né? Daqui a pouco ele some, né? A cada vez ele tem diminuindo. E o pronome de tratamento você, ele é muito encaixado lá nos pronomes pessoais, na segunda pessoa. Nós aqui no Brasil não temos o costume de utilizar o tu, nós utilizamos mais o você, que tá certo, é um pronome de tratamento de uso comum, coloquial, de tons informais. Em situações informais você vai utilizar o você. Outro pronome de tratamento que você deve manter na sua cabeça é o senhor e senhora, que é um tratamento cerimonioso para as pessoas que você não sabe qual é o cargo, né? Você vê uma pessoa bem vestida, uma pessoa bem distinta, uma pessoa que aparentemente está se comportando de forma culta na sociedade, você se refere como senhor e senhora. É destinado a todas as pessoas as quais você não conhece qual é a função social dela na sociedade. Esse tratamento, Vossa Excelência, é utilizado para autoridades públicas, altas autoridades do setor público. Se eu tiver uma alta autoridade dentro de um setor que não é público, por exemplo, os comerciários, né? Não é um emprego público do setor público, é mais do privado. Eu utilizo Vossa Senhoria. Vossa Senhoria para altos cargos comerciais, Vossa Excelência para altos cargos públicos. Senhor e senhora para quando não se conhece, é um tom formal, e você quando você conhece e mantém uma intimidade com essa pessoa. Eu não vou fazer aqui aquela listagem, Vossa Magnificência para reitores, né? Vossa Santidade para o Papa, porque não é de uso comum. Por ora, eu quero que você decore as situações desses pronomes de tratamento e saiba reconhecê-los dentro de um texto. É o meu compromisso nessa primeira maratona de aulas de morfologia. É que você, ao bater os olhos, saiba reconhecer um pronome de tratamento. Beleza? Daqui a pouco a gente vai para mais exemplos. Os pronomes indefinidos, que você está vendo aqui a grade, né? Algum, nenhum, todo, outro, muito, são pronomes que quantificam, veja bem, escuta bem o que eu estou falando, quantificam um termo dentro de uma frase. Só que essa quantidade descrita por um pronome indefinido, ela não é exata, ela é vaga. Por exemplo, pego aí algumas moças vieram aqui, pegando o primeiro que aparece aí na tabela. Algumas moças vieram aqui. Se eu dissesse, como eu disse, algumas, eu não tenho uma quantidade exata de pessoas que vieram aqui. Algumas pode ser 2, 10, 20, 30. Eu não tenho uma quantidade exata. Se eu dissesse 20 mulheres veio aqui, ou várias mulheres veio aqui, ou nenhumas mulheres vieram aqui, nenhumas. Deu para entender? Nenhumas é um pronome, é variável. Aí eu tenho outras, muitas, quando sofre variação, muitas, certas, várias, tantas, quaisquer ou qualquer, são exemplos de pronomes indefinidos e você tem que decorar quase todos eles. O pronome indefinido aparece muito na sintaxe, aparece muito na morfologia e muitas bancas cobram o conceito de
pronome indefinido na identificação de uma frase. Então ela é muito, mas muito importante. Principalmente para que você não confunda com um advérbio de intensidade que a gente ainda vai falar nas próximas aulas. Tudo bem? Desses pronomes, os pronomes pertencem à classe dos variáveis, nós temos aqueles pronomes que são invariáveis. Eu fiz o canta aí. O canta, que é quem, gente? Cada, alguém, nada, ninguém, tudo e algo. Esses canta aí, essas palavras do canta, eles são pronomes indefinidos, pertencem à classe dos variáveis, mas eles, por exceção, serão chamados de invariáveis. Esses pronomes não fazem plural e serão sempre pronomes. Beleza? Canta, na verdade, cada, algo, nada, ninguém, tudo, né? Tudo e não todos, é tudo. E algo, não é verdade? Eu tenho o canta. Todos esses pronomes indefinidos são invariáveis. Pegou a tabela? Depois que você pegou a tabela, é hora de você treinar. Treine essas palavras. A gente vai fazer aqui umas frases para acostumar você nesse treino na identificação desses elementos. Comprei muitas coisas, várias coisas, algumas coisas. Você pode ir trocando na tabela de vocês essa palavra muitas aqui por várias outras, tá bom? Muitas enumera de forma vaga e se refere ao substantivo coisas. Aqui, muitas, eu tenho um pronome indefinido por estar ao lado do seu substantivo. Ele tem uma função adjetiva, não é? Uma função adjetiva. E coisas é um substantivo, tá bom? Pronome indefinido. Troca por algum aqui, vai, gente, ó. Comprei algumas coisas. Comprei várias coisas. Você pode pegar essa frase aqui e copiar no seu caderno e fazer sequência de frases. Cara, pega teu caderno. Não é porque eu não escrevi frases, exemplos aqui, que você vai parar por aí, não. Pega essa palavra, pega essa frase, reconstrói. Faz várias frases, trocando só muitas, para você perceber o que é um pronome indefinido. Você tem que fazer frases com todas elas. A gente tem um baita exercício daqui a pouco que vai treinar bastante a sua habilidade em identificar esses pronomes, tá bom? Comprei muitas coisas. O pronome indefinido, muitas, é um pronome variável. Lembra que aqueles que são invariavelmente o canta, né? Cada, algo, nada, ninguém. Aqueles ali que são invariáveis. O muito é variável. Existe a palavra muito como advérbio. A gente ainda vai estudar os advérbios. O advérbio é uma classe invariável. Então você já percebeu como é que eu vou fazer a diferenciação entre pronome e advérbio. É só passar a frase para o plural. Se essa palavra muito permanecer inflexionável, ou seja, se ela não fizer plural, ela será um pronome indefinido. Tudo bem? Note, comemos já está no plural. Comemos muitos. Ei, Vitor, nós comemos muitos. Não faz sentido. A palavra muito, a frase já está no plural. Eu poderia dizer comi muito ou comemos muito. A palavra muito não sofre nenhuma variação. Por ela não sofrer nenhuma variação, esse muito não poderá ser um pronome. Ele vai ser um advérbio de quê, candidato? De intensidade. Pode colocar. A gente não viu os advérbios ainda, mas a gente vai ver. É um advérbio de intensidade. A palavra muito, quando você fizer um teste e passar para o plural e ele não for para o plural, ele vai ser um advérbio de intensidade. Tudo bem? Se eu dissesse, por exemplo, assim, ó, Vitor é muito alto. Esse muito é um advérbio ou é um pronome indefinido? Veja que nessa frase eu não tenho ideia de numeração, eu não enumero nada. Vitor é muito alto, ele tem valor de intensidade. Os pronomes indefinidos, eles não possuem ideia de intensidade. Você pode pegar também esse viés. Intensidade, ele vai ser advérbio. Se ele enumerar de forma indefinida, ele vai ser um pronome indefinido.
Compreendeu? Vimos bastantes pessoas. A palavra bastante se refere à palavra pessoas, que é um substantivo. Ele quantifica, enumera de forma vaga. Eu tenho, pois, um pronome indefinido que está ao lado do seu referente. Ele é um adjetivo. Note a diferença, candidato, de um pronome para um advérbio. O pronome, ele não tem valor de intensidade. O advérbio tem. Note, nós corremos muito, nós corremos bastante. Aqui, mesmo estando no plural, ele não sofreu variação, porque o advérbio não sofre variação. E outra coisa, o pronome não pode ter intensidade. E bastante intensifica o verbo correr. Então, bastante aqui é um advérbio de intensidade. Beleza? Lembre-se que o pronome indefinido enumera de forma vaga e não transmite ideia de intensidade. A palavra bastante pode parecer ruim, esquisita para você, porque a gente não usa no dia a dia, mas a palavra bastante sofre variação quando puder ser trocado por muito. Vimos muitas pessoas. Então, vimos bastantes pessoas. Vimos nenhumas pessoas. Nenhumas. Fala comigo, candidato. Nenhumas. A palavra nenhuma é variável, é um pronome. Nenhumas, algumas. Todos aqueles pronomes são variáveis que eu passei para você, exceto canta. Cada, algo, nada, ninguém, todo, algo. Beleza? Poucos alunos se inscreveram. Poucos está enumerando a quantidade do substantivo alunos. Alunos é um substantivo e poucos enumera de forma vaga, imprecisa. É um pronome indefinido que, por estar ao lado do seu referente, tem função adjetiva. Tá bom? Nós dormimos pouco. A palavra pouco mostra a intensidade do verbo dormir. Eu não dormi muito, eu dormi pouco. A palavra pouco dá a ideia de pouca intensidade. Intensidade não é só coisa alta não, tá, gente? Intensidade também é negativa. Pouco, micha, tá? Micha, não é mijo não, micha. Pouco é um advérbio de intensidade. A intensidade é baixa. De intensidade. Ok? A gente vai fazer a atividade agora. Faça com calma. Identifique os pronomes de tratamento que está pedindo. Identifique os pronomes indefinidos. E depois identifique os advérbios. A gente volta na próxima aula para resolver essa atividade. Tchau, gente. Forte abraço para vocês.